Fala, amigos do segundo ano, olha aí, nós vamos fazer uma breve revisão, tá? Aqui no caso do que nós vimos e finalizar o que nós deixamos na semana passada, tá? Sobre sistema imunológico, defesa do nosso corpo, resposta imune, ou seja, imunidade inata, defesa de barreiras como pele, secreções, aí adquiridas, resposta tumoral, resposta mediada por células. Aí nós temos imunidade inata, tá? O que é a imunidade inata? Abrange as defesas de barreiras físicas, químicas e biológicas. Seu reconhecimento celular depende de um pequeno conjunto de proteínas que compartilham características com diferentes patógenos, tá? Então é reconhecido, esse patógeno, no caso, é destruído para não afetar o corpo humano. A imunidade adquirida. Imunidade adquirida é quando o corpo ele entra em contato, tá, com uma célula, ou melhor, com um patógeno, e a gente acaba adquirindo uma certa defesa no nosso corpo. Então, é um processo natural do nosso corpo isso. Também conhecida como adquirida, ocorre apenas em invertebrados e é necessário uma série de receptores para que o reconhecimento de características específicas de cada patógeno ocorra. Então, é necessário que o corpo ele entre em contato com isso para ele poder reconhecer e, consequentemente, produzir anticorpos, tá? Aí nós temos, ela pode ser de duas formas, passiva ou ativa, tá? Vamos ver aqui. Primeiro, ele coloca aqui pra gente. É considerada a terceira linha de defesa contra patógenos porque produz anticorpos, tá? Resposta corporal produz anticorpos, proteína capaz de se ligar a determinado tipo de antígeno, tá? Os anticorpos são proteínas específicas da classe dos imunoglobulinas. Embora existam vários tipos de imunoglobulina, sua estrutura geral é semelhante. Todos têm uma extremidade com dois sítios específicos para a união, tá? Com antígeno. Essa porção da molécula varia de um linfócito para outro, tá? Foi no caso que eu falei na aula passada para vocês sobre o linfócito B e linfócito T, tá? Aí nós temos resposta humoral, tá? Cada linfócito B produz apenas um tipo de anticorpo para aquela determinado patógeno ou então para aquela determinada doença. Aí tem as células de memórias que são ativadas e, consequentemente, quando esse patógeno entra em contato com o corpo, ele vai lá e defende. Mostrando todo o esquema aí para vocês, antígeno, micro-organismo, linfócito B, tá? E antígeno Y e assim por diante para destruição. Resposta celular, mediada por células. Esse tipo de resposta imune não utiliza anticorpos e os linfócitos T são responsáveis por essa, no caso, responsável por essa imunidade mediada por células. Aí nós temos aqui todo o processo, no caso, no processo de fagocitose, onde é destruído essas bactérias ou vírus que acabam entrando no corpo, tá? O linfócito T, os citotóxicos, matam determinadas células tumorares e células infectadas por vírus. Alguns dos linfócitos T permanecem no corpo e guardam a memória desse antígeno caso ocorra nova infecção. Imunização. O termo imunização é definido como aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa, tá? É o objetivo aumentar a resistência de um indivíduo frente às infecções. Imunização passiva acontece quando adquirimos anticorpos de outro ser vivo. Um exemplo é a transferência de anticorpos da mãe para o feto, para a placenta ou para a amamentação, no momento da amamentação. Imunização ativa, nela os anticorpos são produzidos pelas células imunitárias do próprio organismo, de maneira natural ou artificial, tá? Mostrando o processo ativo natural no corpo para até mesmo a cura de células lesionadas.
Aqui mostrando imunização ativa artificial, quando se retira o veneno de, por exemplo, de uma serpente, se aplica-se no cavalo e com isso se produz anticorpos no cavalo e com isso se produz um soro que serve para colocar no corpo da pessoa. Porque aquele animal ele é mais resistente, sendo assim, ele consegue produzir anticorpos e defesa para o nosso corpo, tá bom? Mostrando aí tranquilamente. Vacinas são preparações de antígenos cuja administração artificial permite imunizar sem causar doença. Elas estimulam a proliferação de anticorpos e linfócitos T, protetores de citocinas que reagem com organismos associados aos agentes patogênicos contra os quais a vacina se destina. Vacinação preventiva é a base no fato de que o corpo exposto pela primeira vez a um antígeno desconhecido leva um pouco mais de uma semana para produzir. Nem sempre a gente produz defesa de imediato, como eu falei anteriormente. Não se produz defesa do dia para a noite. Precisa tempo para poder produzir. Mostrando aqui o gráfico, tá? A produção de anticorpos, respostas secundárias e os anticorpos. Essa atividade Biologia e Saúde, o movimento de paz contra a vacinação cresce no mundo. No Brasil, a cobertura é estável, com leve queda. Tá? A campanha estimula a informação, a argumentação do discurso antivacina, argumento dos médicos e uma questão aqui para vocês. Eu vou pegar uma atividade e colocar para vocês aí, tá? Para vocês estarem respondendo pelo Class aí para mim, tá bom? Então, desde já, meu muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.